O Ministério da Defesa russo anuncia a captura de Zaporizhia. Mas o que realmente está acontecendo no sul da Ucrânia? Enquanto isso, um acordo histórico com o presidente americano é selado. Trump conquista o reconhecimento que tanto buscava. E agora, o que vem pela frente? Uma virada inesperada de Lukashenko. O representante especial dos Estados Unidos em Minsk fecha negociações cruciais. O presidente americano desferiu críticas arrasadoras contra o primeiro-ministro de um aliado estratégico. Será o fim dessa parceria? E ainda, os Jogos Olímpicos, de gatos? O que está por trás dessa história? E muito mais. As notícias mais urgentes e exclusivas estão aqui, no noticiário da Nesta, a fonte que antecipa os fatos na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e no mundo, com clareza e velocidade. Tudo o que você precisa saber hoje, antes de qualquer outro. Uma reunião que pode mudar o destino de uma nação. Keith Kellogg, enviado especial de Trump, como já havíamos adiantado em edições anteriores, desembarcou na Bielorrússia e se encontrou com Alexander Lukashenko. Mas quais foram os reais objetivos desse diálogo? O mistério persiste. Lukashenko, no entanto, não consegue se calar por muito tempo. Causaram bastante alvoroço com essa visita, mas por quê? Não temos o direito de conversar, de discutir os interesses da Bielorrússia e dos Estados Unidos? A presença de Kellogg em Minsk marca um evento raro. Desde 2020, quando o então secretário de Estado americano esteve no país, nenhum alto funcionário dos Estados Unidos havia pisado por lá. Uma noite de terror em Kremenchuk. Explosões em série, fumaça negra cobrindo o céu. A Rússia lançou um de seus ataques mais brutais do verão, mais de 40 detonações em poucas horas. Pela segunda semana consecutiva, a cidade vira alvo de uma ofensiva implacável, com uma combinação letal de mísseis, drones e armas hipersônicas como os Ankin-Shawan e Ankaliber. Tudo concentrado em uma única noite, tudo direcionado a um único objetivo. O primeiro impacto ocorreu por volta da 1h30 da madrugada. Os moradores acordaram com o barulho dos estampidos, que não cessavam. Segundo o comando russo, o alvo era a infraestrutura energética. Há registros de acertos diretos e queda de escombros. No céu, rastros de fogo, no chão, incêndios que duraram até o amanhecer. Kremenchuk acordou envolta em cinzas. As forças de defesa aérea ucranianas interceptaram a maior parte dos 272 drones e 8 mísseis lançados contra o país naquela noite. Mas alguns conseguiram furar o bloqueio, atingindo justamente Kremenchuk. Um civil ficou ferido, com lesões moderadas. Enquanto isso, as redes locais noticiavam incêndios sem controle. Fogo, destruição e o mesmo questionamento: por que essa cidade? Kremenchuk é um nó industrial e energético vital. Não é à toa que, há 2 semanas, vem sendo sistematicamente devastada. A estratégia russa é clara: paralisar a Ucrânia, cortando seu suprimento de energia, luz e sistemas essenciais. Enquanto isso, o ditador do Kremlin solta mais uma de suas declarações polêmicas, desta vez, sobre a pegada do soldado russo. Uma frase que pretendia ser grandiloquente, mas virou motivo de deboche mundial. Onde pisa o soldado russo, aquilo é nosso, afirmou. A reação não demorou. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia respondeu na mesma moeda: onde quer que o soldado russo ponha os pés, só deixa morte, devastação e vazio. Para Putin, pouco importa se essas pernas, ou esses soldados, são dilacerados por drones ucranianos. Ele é um assassino em massa do próprio povo. Já sacrificou 1 milhão de vidas em uma guerra sem sentido, sem alcançar nenhum objetivo estratégico. 1 milhão de soldados. 2 milhões de pernas. E ele ainda insiste que foi forçado a agir, que é um pacificador, mesmo quando ameaça o mundo com suas fantasias belicosas. Em cada etapa deste conflito, quero que fique claro, o que direi a seguir é a pura verdade. A Rússia, segundo Putin, sempre ofereceu tréguas à Ucrânia. Propusemos, em todos os momentos, que parassem. Dissemos: vamos negociar, porque essa escalada militar só piorará a situação de vocês. Sua receita? Que Kiev se declare neutra, abandone a ideia de armas nucleares, que nem possui, reconheça os referendos fraudulentos em territórios ocupados e garanta direitos a minorias pró-russas. Caso contrário, o ditador insinua uma nova fase do conflito.
Ainda culpa forças externas por prolongarem a guerra, usando a Ucrânia como peão contra Moscou. Com cinismo, acrescenta, a Ucrânia merece um destino melhor. Enquanto isso, sonha em ocupar cidades como Sumi, como se fosse um passeio no parque. Aliás, essa história de onde o soldado pisa não é nova. Já ouvimos algo parecido antes, mas vindo dos alemães, onde o soldado alemão se estabelece, nenhum outro entra. Plágio? Coincidência? Imitação barata? Deixe sua opinião nos comentários. O Ministério da Defesa russo comemora a tomada de Zaporizhia. Só que não se trata da capital regional, e sim de um pequeno vilarejo na região de Donetsk. Um detalhe que faz toda a diferença, mas que não deixa de ser um sinal alarmante. Afinal, nessas investidas, as tropas russas deixam para trás um rastro de baixas, mais de 1.000 soldados eliminados em apenas 24 horas, segundo o Estado-Maior ucraniano, além de dezenas de veículos destruídos. Mas a política de desprezo pelas perdas segue em vigor no alto comando russo. Operação cirúrgica. O número de drones no Oriente Médio deve cair consideravelmente. As Forças Aéreas de Israel eliminaram Amin Pura-Judaki, comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, CGRI, responsável pelos lançamentos de drones. Judaki havia assumido um papel-chave nas operações após a morte do comandante da aeronáutica do CGRI, Taher Fura, em 13 de junho de 2025. Mais um general iraniano cai sob os bombardeios israelenses. Desta vez, foi Said Zadi, comandante das forças Al-Quds, uma unidade de elite dentro de outra unidade de elite, acusado de financiar e armar o Hamas antes dos ataques de 7 de outubro. Desde o início da operação israelense, em 13 de junho, os confrontos se intensificaram. Israel mira instalações nucleares iranianas, enquanto o Irã revida, muitas vezes atingindo áreas residenciais em cidades israelenses. E a relação entre aliados racha em público. O presidente americano não poupa críticas ao primeiro-ministro de Israel, acusando Benjamin Netanyahu de manipular o poder para se perpetuar no cargo. Afinal, uma guerra contra o Irã seria o passaporte para sua sobrevivência política. Ele já dominou o cenário nos últimos 20 anos e não parece disposto a sair tão cedo. Devemos convencer nossos aliados no Oriente Médio, alertava Bill Clinton, de que estaremos ao lado deles, sim, mas não endossaremos guerras não declaradas onde civis inocentes pagam o preço mais alto. Você concorda com o 42º presidente dos Estados Unidos? Deixe sua opinião nos comentários, porque, no fim das contas, é o debate que move a história. E enquanto o mundo discute quem merece o quê, eis que o destino resolve brincar com a ironia. Donald Trump, o homem que reescreveu as regras da diplomacia com tweets e ameaças, é indicado ao Nobel da Paz. Não por qualquer um, mas por uma potência nuclear, o Paquistão. O motivo? Salvar o mundo na Ásia do Sul. Segundo o governo paquistanês, foi sua intervenção diplomática decisiva que evitou um banho de sangue entre Paquistão e Índia, quando a região esteve à beira do colapso. Estratégia visionária, sabedoria de Estado, desescalada em tempo recorde, os elogios soam como uma ode a um líder que, para seus apoiadores, sempre esteve à frente do jogo. Mas Trump não é de se contentar com migalhas. Já deveria ter ganhado por Ruanda, pelo Congo, pela Sérvia e pelo Kosovo. Pelos acordos de Abraão, claro, e não uma, mas várias vezes, disparou, como sempre, sem filtros. A crítica velada? Eles só dão prêmio para quem pensa como eles. Afinal, em sua visão, a paz não tem cor partidária, ou pelo menos não deveria. E você? Acha que Trump merece o Nobel? Ou a indicação é apenas mais um capítulo do teatro geopolítico onde mérito e oportunismo se confundem? Comente porque, no fim, a história será escrita por quem ousa opinar. Enquanto a política divide, os gatos unem. Uma Olimpíada felina tomou a internet de assalto, e você não vai acreditar no que está vendo. Corridas em esteiras, saltos em distância, escalada em postes, tudo com a graça e o desdém característico dos verdadeiros donos da casa. O melhor. Não há controle de doping, só carinhos como prêmio. O vídeo, criado pela inteligência artificial chinesa Ailu-02, é tão realista que até as expressões de tédio dos bichanos são impecáveis. Milhões de visualizações, risadas garantidas e uma pergunta: será que os humanos ainda são necessários para o entretenimento? Stonehenge, Reino Unido, solstício de verão.
Centenas se reúnem ao amanhecer, como há milênios, para celebrar o dia mais longo do ano entre pedras que guardam segredos mais antigos que a própria história. A magia no ar, ou só a ciência explica? Você decide. Obrigado por chegar até aqui. Seu tempo é valioso, e cada comentário, like ou compartilhamento nos ajuda a crescer, porque notícias que importam merecem ser discutidas. Até a próxima, e que as suas sejam sempre boas. Até breve.